Ó, vou dar uma voltadinha aqui. 83. Depois que ele vai falar lá do acting out, entra no 83 e diz: é sempre, portanto, na relação do eu, moi, do sujeito com o eu, je, de seu discurso, quer dizer, a relação do eu, moi, com a relação do eu, aquele que é o do discurso do inconsciente, que vocês precisam compreender o sentido do discurso para desalienar o sujeito. Então, tem que ver qual é a relação do eu, né, aquela estandarte que ele carrega, moi, com relação desse sujeito do inconsciente que vem e desmonta tudo que estava tudo arrumadinho. Vocês têm que estar sempre atentos a isso. Aí continua ele. Mas vocês não conseguirão chegar a isso. A cara está sendo bem clínico aqui. Caso se ativerem a ideia de que o eu, moi, o vazão com as flores, do sujeito é idêntico à presença que lhes fala. A pessoa que vem falar com vocês não é o eu do sujeito. Ela é aquele vazão de flores todo. Esse erro, diz ele, é estimulado pela terminologia da tópica. A tópica, ele está se referindo aqui, é a primeira tópica. O que é? Consciente, pré-consciente, inconsciente. Vocês lembram que o Freud dava aulas ao homem dos ratos, falando do inconsciente e da consciência para ele. Demasiado tentadora para o pensamento objetivante, porque é tão tentador você dar esse tipo de explicação, permitindo-lhe deslizar do eu, do ego, definido como o sistema percepção-consciência, que está lá, definido lá no projeto do Freud, portanto, estava na cabeça dele quando ele estava atendendo o Homem dos Ratos já. Isto é, como o sistema das objetivações do sujeito, você fala, vamos ser objetivos, né? Para ser objetivo, eu vou falar isso. Para o eu concebido como o correlato de uma realidade absoluta. E assim encontrar ali, num singular retorno do recalcado, do pensamento psicologista, eu não esqueci de falar, tem isso assim que estava por trás disso assim assado. A função do real, em que um Pierre Janet pauta suas concepções. Bom, eu falei que eu ia explicar quem era esse tal de Pierre Janet. O nome dele é Pierre-Marie Félix Janet. Ele foi psicólogo, psiquiatra, neurologista francês, que fez importantes contribuições para o estudo moderno das desordens mentais e emocionais, envolvendo ansiedade, fobias e outros comportamentos anormais. Atenção, moderno, ele não fala em contemporâneo. Esse senhor, esse conseguiu nascer e morrer em Paris. Ele nasceu em 30 de maio de 1859, quer dizer, ele era 3 anos mais novo que o Freud, e morreu em 24 de fevereiro de 1947, bem mais tarde que o Freud, em Paris. Ele influenciou o Freud, o Jung, William James, Jean Piaget, Alfred Adler, e ele, junto com Wilhelm Wundt e William James, quer dizer, o trio William James,
Wilhelm Wundt e Pierre Janet, que era como ele era chamado, foram os fundadores da psicologia. Por isso é que o Lacan aqui, se ficar na base da psicologia, se eu confundir a pessoa que está falando com tudo que está aqui, porque a pessoa vem e você tem que fazer sair dali o quê? O que está oculto. Você tem que fazer nascer o que está lá dentro, o que tem que vir à luz. Ora, se você trata da coisa como se é a mesma coisa, não, então ele está me explicando e que foi porque encontrou o pai, porque viu a não sei quem, porque peterarará. Fica uma psicologia, um pensamento psicologista. E aí ele diz, tal deslizamento só se operou por não se reconhecer que, na obra de Freud, a tópica aí ele vai falar da segunda tópica, do ego, do id e do superego, que é a segunda tópica, está subordinada à metapsicologia, que é a primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, cujos termos ele promoveu na mesma época e sem a qual ela perde seu sentido. Assim, alguns se engajaram numa ortopedia psicológica que não para de dar frutos. Reparem o seguinte, Freud, quando atendeu o Homem dos Ratos, ele comete esse tipo de psicologismo, sim, né? Eu até comentei isso durante a apresentação do caso, mas ele não tinha nem feito a primeira tópica, eu ressalto isso para vocês, ele não chegou nem em 1914, que é a primeira tópica. Ele tinha uma noção da existência de um consciente e de consciência. E ele trabalha nesse nível. E ele foi influenciado pelo Janet. Agora, depois, em 1914, já depois do Jung ter até saído da Associação Internacional de Psicanálise, depois que ela foi fundada em 1910. Esse caso do Homem dos Ratos é de 1907. Em 1910 foi fundada a International Training Commission com Jung na presidência. Em 1914, Jung já estava fora. Aí nasce a primeira tópica. Aí ele consegue compreender aqueles mecanismos, é quase que matematicamente. Você consegue traçar como é que você vai trabalhando com aquelas representações, você pode fazer até desenhos daquilo. E mais tarde, ele ainda faz a segunda tópica, que aí ele vai descobrir, o Lacan mantém aqui as palavras do jeito que os ingleses traduziram, ego, id e superego. Ego, id e superego. Muito bem. E aí, o que acontece? Os analistas não percebem que uma é decorrente da outra, que uma está ligada na outra, e e ficam presos àquela leitura antiga, que é um pensamento psicologista trazido a partir do Pierre Janet. Então, ele aqui está dando uma aula de clínica para as pessoas, lá no discurso de Roma, e falando onde é que está o engano da então atual, naquela época, em 1953, Associação Internacional de Psicanálise em termos da prática clínica. Que o Freud tenha cometido esse engano lá antes dele descobrir a primeira tópica, postular, e depois descobrir a segunda tópica, postular,
Tudo bem, o Freud fez isso. Agora, que os analistas da Associação Internacional continuem se atracando com um tipo de trabalho onde eles ficam com a atenção ligada e fazendo uma psicologia de eu para eu, é aí onde o Lacan está questionando. Então, é isso que vai dar margem para a gente ter entrado no 86. A gente fez 84, 85, 86. Agora faz sentido para vocês. Vocês viram Freud trabalhando antes de postular a primeira tópica, antes de postular muito menos até a segunda, que é bem depois. E Lacan está dizendo que os analistas da EPA continuam como se estivessem em 1907, portanto, influenciados pelo psicologismo do Janet, que contribuiu sim, mas na sua época. Tá bom?